Com certeza, você já ouviu falar no Titanic, um dos naufrágios mais conhecidos da história. Graças à tecnologia moderna, vários tesouros do navio foram encontrados. Porém, nem todos os naufrágios deixaram tantos vestígios. No vídeo de hoje, nós veremos 10 naufrágios lendários que ainda não foram encontrados. Merchant Royal. Também conhecido como a Dourado dos Mares, o Merchant Royal foi um famoso navio mercante inglês do século XVII. A embarcação naufragou em 1641, a 5 milhas do condado de Cornualha, região sudoeste da península da Inglaterra. Era usado para comércio nas Índias Ocidentais. Foi lançado ao mar em 1627, mas pouco mais de uma década depois, fez sua última viagem. Voltando para Londres, após uma negociação bem-sucedida, começou a vazar. Infelizmente, devido às más condições do navio, o vazamento foi suficiente para afundar o barco na costa da Cornualha. Apesar de a última localização do navio ser conhecida, ninguém conseguiu encontrá-lo. A provável âncora apareceu em uma busca em 2019, mas o resto do navio permanece perdido até hoje. 5 Chagas. Os 5 Chagas era uma nau, ou um veleiro português, construído em Goa, muito parecido com o navio que lhe deu o nome, os 5 Chagas. Este navio, em particular, partiu para a sua viagem inaugural em 1593 a partir de Goa. No entanto, apenas um ano depois, foi apanhada na ação do Faial, uma batalha perto da ilha do Faial, durante a Guerra Anglo-Espanhola. Os 5 Chagas e sua carga, que dizem valer cerca de 20 bilhões de dólares americanos, afundaram no fundo do oceano. Embora o navio e o seu tesouro nunca tenham sido encontrados, pensa-se que os destroços se encontram algures entre a Ilha do Pico e o Faial. Ainda assim, o navio ainda não foi descoberto, assim como todo o seu tesouro. Santa Maria. Um dos navios famosos de Cristóvão Colombo, que ele usou em sua viagem inicial às Américas. Em 1492, foi um dos 3 navios que ele levou consigo em sua expedição. Infelizmente, porém, este navio, ao contrário de seus 2 irmãos, nunca chegaria às Américas. Em 1492, na véspera de Natal, um grumete assumiu o leme, enquanto os tripulantes mais experientes dormiam um pouco, sem saber como navegar um navio corretamente. O grumete dirigiu o barco para um recife de coral na costa do Haiti. Embora a tripulação tenha conseguido desembarcar com sua carga, o navio afundou, para nunca mais ser visto. Atualmente, acredita-se que o navio esteja enterrado sob camadas de areia, suficientes para que provavelmente nunca seja recuperado. La Griffon era um navio francês que, ao contrário de muitos outros naufrágios por aí, operava nos Grandes Lagos nos Estados Unidos e não no oceano. Este navio começou a operar na década de 1670 e foi o primeiro veleiro a operar nos Grandes Lagos. Apesar de vários anos de navegação bem-sucedida, o navio fez sua última viagem em setembro de 1679, quando partiu para uma viagem pelo Lago Michigan até a ilha Mackinac. Na época, ela carregava uma carga de peles para comércio. No entanto, em algum lugar ao longo do caminho, algo aconteceu e o navio desapareceu. Até hoje, ainda não sabemos onde está o navio ou o que aconteceu com ele, sua carga. Embora os caçadores de tesouros tenham tentado encontrar os destroços, a partir de 2023, seus esforços foram em vão. A Flor de Lamar. Assim conhecida nas crônicas portuguesas do século XVI, foi uma nau portuguesa que participou em vários acontecimentos marcantes no Oceano Índico até ao seu naufrágio em 1511 no Estreito de Malaca. A Flor de Lamar foi construída em Portugal por volta de 1502 e era usada tanto para o comércio quanto para a batalha. O navio teve uma carreira relativamente bem-sucedida até fazer uma viagem predestinada a Malaca em 1511. O problema é que, a essa altura, o navio tinha 9 anos e já começava a apresentar sinais de vazamentos, precisando de reparos regulares. Ainda assim, o navio conseguiu chegar a Malaca sem incidentes, onde há rumores de que ele pegou um porão cheio de ouro, diamantes e outros tesouros. Antes de deixar o porto,
O navio foi considerado inseguro. No entanto, isso não impediu a tripulação, determinados a levar suas riquezas de volta para Lisboa. O navio partiu novamente para Portugal. Tragicamente, uma tempestade estourou enquanto o navio navegava pelo Estreito de Malaca, e o navio e suas riquezas afundaram. Claro, como o navio estava carregado com tantas riquezas, esforços de busca foram feitos para encontrar o navio. Apesar disso, o navio nunca foi encontrado e, até hoje, caçadores de tesouros ansiosos não tiveram a sorte em recuperar o barco perdido. MS München era um transportador alemão LASH da linha Hapag-Lloyd, que afundou com todas as 28 mãos, por razões desconhecidas em uma severa tempestade no Atlântico Norte em dezembro de 1978. Foi construído em 1972 e normalmente navegava entre Bremerhaven, Alemanha e Geórgia, Estados Unidos. Em 7 de dezembro de 1978, o navio embarcou em sua 62ª viagem em sua rota habitual, transportando carga de aço e 28 tripulantes. No entanto, a viagem não foi como de costume. Desta vez, em algum momento da madrugada, dia 12 de dezembro, o navio emitiu um pedido de socorro devido ao mau tempo. Os sinais o continuaram até por volta das 7 horas e, mais tarde, naquela noite, uma equipe de busca foi lançada. Mesmo recebendo mensagens periódicas de socorro ao longo dos dias seguintes, a equipe de busca não conseguiu encontrar o navio. Após 8 dias de caça por 13 aeronaves e 80 navios mercantes, o grupo de busca foi cancelado. Embora os vestígios nunca tenham sido encontrados e o motivo do naufrágio nunca tenha sido explicado, 2 meses após o desastre, um dos botes salva-vidas do MS München apareceu. No entanto, o barco estava vazio e, até hoje, ninguém sabe onde fica o próprio navio ou o local de descanso final da tripulação. Banham Richard. O Banham Richard foi uma fragata construída em 1766 por uma empresa francesa para a Marinha Continental e foi usada durante a Revolução Americana para lutar contra os britânicos. Recebeu o nome de Benjamin Franklin, que publicou escritos em Paris com o título Les Machines de Banham Richard. Em geral, o Banham Richard teve uma carreira de sucesso, conseguindo capturar um total de 16 navios britânicos. No entanto, a vitória do navio durou pouco. Em 23 de setembro de 1766, o navio foi atingido por fogo inimigo e começou a pegar fogo. Após 36 horas tentando resgatar o barco, o navio finalmente afundou. Embora o navio em si nunca tenha sido encontrado, existe um modelo do navio no Museu Nacional da Marinha dos Estados Unidos. Portanto, se você está curioso sobre como seria essa embarcação, basta fazer uma viagem a Washington, D.C., para conferir. SS Marine Sulphur Queen foi um navio-tanque T-2 construído na Pensilvânia em 1944 para transportar petróleo. No entanto, em 1960, o navio foi convertido em uma embarcação que poderia transportar enxofre fundido. Infelizmente, verifica-se que esta não foi a melhor decisão. Em 2 de fevereiro de 1963, apenas 3 anos depois de se tornar um transportador de enxofre, ela partiu para sua última viagem. No entanto, o que é particularmente estranho é que o navio não enviou nenhum sinal de socorro. Simplesmente desapareceu. Depois de fornecer um relatório de localização em 4 de fevereiro, o navio desapareceu de todos os radares de comunicação enquanto estava em algum lugar ao longo da costa sul da Flórida. Durante seu desaparecimento, o navio tirou a vida de 39 tripulantes. Embora tenha havido um relato dos destroços do navio aparecendo em um deserto na Líbia, isso não foi verificado, e a localização do naufrágio permanece um mistério até hoje. O SS Cyclops foi um carvoeiro que ajudou os esforços de guerra dos Estados Unidos em águas europeias, no Caribe e na costa atlântica. Foi construído em 1910 na Filadélfia e operado com sucesso até o início de março de 1918. Foi quando o navio fez uma viagem para o Brasil. No caminho de volta para os Estados Unidos do país sul-americano, o navio e toda a sua tripulação desapareceram sem deixar vestígios. Por se tratar da Primeira Guerra Mundial,
A Marinha dos Estados Unidos suspeitou que um submarino alemão havia afundado o navio. Vários esforços de busca foram lançados para recuperar o navio, mas nunca foi recuperado. Até hoje, ainda não temos informações sobre por que o navio afundou ou onde ele está, embora existam várias teorias. Além de ter sido afundado por um submarino alemão, alguns acreditam que o capitão ficou bêbado e encalhou o navio. Outros teóricos acreditam que o navio estava sobrecarregado e afundou devido ao seu peso. Seja qual for o caso, provavelmente não saberemos até encontrarmos os destroços. General Grant era um veleiro de 3 mastros construído no Maine em 1864. Recebeu o nome do general do Exército da União Ulysses S. Grant. Em 14 de maio de 1866, o general Grant fez uma viagem fatídica de Melbourne a Londres. Ao passar pelas Ilhas Auckland, na costa da Nova Zelândia, atingiu penhascos ao longo da costa de uma das ilhas e afundou. Na ocasião, havia 83 pessoas a bordo do navio, embora apenas 15 pessoas tenham conseguido chegar à costa. Os 15 náufragos enfrentaram fortes ventos subárticos e tiveram que usar os poucos recursos de que dispunham para fazer uma fogueira e sobreviver. Após 9 meses presos nas ilhas, 4 dos náufragos pegaram um pequeno barco para tentar escapar. Eles nunca mais foram vistos. Os náufragos restantes, exceto um que morreu de doença, foram resgatados por um navio baleeiro em novembro de 1867. O que significa que sobreviveram 18 meses nas ilhas. Curiosamente, embora os náufragos tenham sido encontrados, o naufrágio nunca foi e permanece perdido até hoje. Todas essas tragédias nos levam a questionar as motivações, nos levam à reflexão. A grandeza dos mares dificulta a localização das embarcações e também o salvamento das vítimas. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo com muitas curiosidades interessantes sobre o mundo.